abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3, dando continuidade à exposição. Provérbios capítulo 3. Agora nos versos de 34 e 35, fechando esse poema, esse trecho. Eu vou fazer a leitura do verso 32 até o verso 35, né? E dando uma visão, recapitulando algumas coisas que foram ditas, e aí entraremos no verso 34. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Lembrando aos irmãos que nas exposições anteriores, nós vimos que os versos 32 ao verso 35 são os motivos para os imperativos apresentados anteriormente, nos versos 27 aos versos 31, para que o jovem, o filho, o crente, não faça aquilo que está sendo ordenado aqui. E nós vimos que temos aqui caracterizado tanto o justo quanto o perverso. Mas mais especificamente aqui temos o perverso, que é aquele homem violento. Quando ele diz no verso 31, não tenha inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. E aí nós vimos no verso 32 a ideia do Senhor internamente ter repulsa, ou seja, um sentimento subjetivo do Senhor, algo do seu coração dele, da pessoa dele, ter repulsa, abominar, detestar o perverso, porque ele é um desencaminhado, porque ele anda todo o tempo errante. Mas paralelamente a isso, nós vemos que o Senhor trata com intimidade, ou seja, e nós vimos aí que a palavra intimidade significa conselho. A ideia de que com os retos, com os justos, com os filhos, ele aconselha de forma íntima, de forma muito particular. E aí vimos também no verso 33 que agora ele passa de um sentimento subjetivo, ou seja, de uma repulsa, de uma completa aversão ao comportamento do homem ímpio. Agora ele passa para uma atitude objetiva. Ou seja, essa repulsa faz com que o Senhor amaldiçoe a casa do perverso. Tudo aquilo que ele tem está debaixo da sua maldição. Os seus bens, a sua família, até a prosperidade que ele tem nesse mundo, está debaixo da maldição de Deus, do desagrado de Deus, aquele que sustenta e preserva a vida. Ao contrário, a morada dos justos ele abençoa. Ele traz a sua bênção, traz a sua aprovação, e a ideia de que os olhos do Senhor estão sobre ele todo o tempo, que o Senhor o protege, o guarda com um propósito. E aí nós vimos que a palavra morada significa proteção, um lugar seguro, um lugar de alimento. E até fizemos o paralelo com o templo, a igreja, que representa Cristo. Nós habitamos no Senhor. Essa é a nossa morada. E aí no verso 34, ele continua a sua caracterização, mostrando a oposição, o paralelo. É lógico que o próprio poema mostra isso, porque ele está estruturado num paralelismo antitético, ou seja, o verso A é o oposto, é o contrário do verso B. Como nós vimos aqui claramente, o Senhor abomina, mas trata, ou seja, repulsa, mas trata
o justo com intimidade. A maldição habita na casa do perverso, porém na morada dos justos, a bênção, os seus olhos, a sua proteção, o seu cuidado está sobre ele. E aí no verso 34, a palavra de Deus diz que certamente ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E aqui nós vamos ver mais uma vez uma intensificação da caracterização desse homem violento, desse homem ímpio, que ele chama inicialmente de desencaminhado, ou seja, aquele que anda errante no caminho, que depois ele chama de perverso, que é traduzido aqui, a mesma tradução do verso 32, ele traduz por perverso, 33 também, mas nós vimos que há uma diferença aí, perverso aqui no verso 33 é racha, é oposto a justo, ou seja, é aquele que tem um estilo de vida oposto ao caráter de Deus. E agora ele intensifica esses ímpios, caracterizando como escarnecedor. E o que seria escarnecedor? O que significa isso? Escarnecedor é aquele que zomba e escarnece do pecado e menospreza a lei de Deus. Como se faz isso? O escarnecedor é aquele que apresenta uma atitude ostensiva de desdém e menospreza a palavra de Deus. Ele despreza a lei de Deus. E quem despreza a lei de Deus, quem não considera a lei de Deus, zomba do próprio legislador, que é o Senhor. Por isso a característica do homem perverso é o escárnio. Por quê? Porque ele zomba, ele despreza, ele faz troça da palavra de Deus. E a ideia é aquele que quer ridicularizar alguém ou alguma coisa. Às vezes você pensa no escarnecedor como uma pessoa... A minha cabeça, quando você fala escarnecedor, você vê aquelas pessoas que xingam, que tem aquele comportamento assim, reprovável, uma coisa assim, meio ofensiva. Mas na realidade é isso também. É dessa ideia que vem a palavra escarnecer. Mas na realidade, o homem que despreza, ou menospreza, ou trata com desdém, ou com pouco valor, ou valor nenhum, a palavra de Deus, ele está escarnecendo dela. Ele está escarnecendo do próprio Deus. E esse termo, ele é empregado para um comportamento antissocial, impróprio. Essa imagem que eu mostrei aqui, do homem que ironiza, que faz um sarcasmo, sempre, que a gente vai entender, querendo humilhar, ou humilhando aquela pessoa ou algo que é alvo do seu escárnio. E nesse verso nós percebemos que há um paralelismo antitético aí, ou seja, o escarnecedor faz oposição a humildes. Humildes aqui é a designação para os retos, para os filhos de Deus, para o justo do verso anterior. E aqui, nesse paralelismo antitético, nós temos a sugestão do tipo específico do pecado do escarnecedor. E que pecado é esse? O orgulho. Certo comentarista vê nessa relação antitética aqui, nessa correlação entre termos escarnecedores e humildes, uma realidade implícita que nós vamos ver mais adiante, que a ideia seria que antes do Senhor amaldiçoar os escarnecedores, pode acontecer que esses estivessem oprimindo os justos. É interessante nós observarmos essa estrutura aí, até redundante, escarnece os escarnecedores.
E a intenção disso é sugerir um princípio de uma lei bem antiga, é bíblica, né? Mas conhecida em geral como lex talionis, ou lei de Talião. E o que seria a lei de Talião? O que seria o princípio da lei de Talião, que é um princípio bíblico? Seria eles receberem da mão de Deus aquilo que dão a outras pessoas. Assim, dessa forma, eles destroem com a sua boca os outros, o Senhor os destruirá com a sua maldição. Eles cobrem os outros de vergonha com seu escárnio, o Senhor os cobre de humilhação, menosprezo e escárnio de sua parte, vindo recair sobre esses homens, porque ele escarnece, menospreza e humilha a palavra de Deus e os seus santos. Quando ele diz escarnece, os escarnecedores está dizendo, eu lhes darei na mesma medida aquilo que eles estão fazendo comigo e com o meu povo. A lei de Talião, que é o princípio bíblico, olho por olho, dente por dente. Ou seja, na medida em que tiverdes medido, vos medirão também. Se eu cometo alguma coisa contra alguém, eu preciso restituir ao nível daquilo que foi usurpado ou violado. Esse é o princípio bíblico de justiça. E é isso que o Senhor vai fazer com eles. Eles escarnecem e desprezam a palavra de Deus, o Senhor vai escarnecer deles e vai desprezá-los. Da mesma forma como eles fazem com o Senhor. Salmo capítulo 2, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. E no próprio ambiente aqui de Provérbios, nós temos essa ideia, lá no capítulo 1, verso 24 a 29. Nós temos essa ideia aqui do Senhor rejeitá-los, porque eles rejeitaram a graça de Deus, porque eles zombaram daquilo que estava sendo oferecido a eles. Eles desprezaram a proclamação do Evangelho, a voz da sabedoria gritando nas praças. Agora eles serão desprezados com a mesma intensidade. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desgraça, na vossa desventura, em enviando o terror, eu zombarei da mesma forma que vocês zombaram, porque recusaram. Enviando o vosso terror com a tempestade, enviando a vossa perdição com o redemoinho, quando vos chegar um aperto e angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, como vocês recusaram ouvir a minha voz. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram, desprezaram, escarneceram do conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram. Escárnio significa desprezo. A minha repreensão. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai retribuir a eles segundo as suas obras. Mas olha o que ele diz paralelamente a isso aos crentes, aos justos, aos retos, aos filhos, mas dá graça aos humildes. E é interessante nós atentarmos para essa palavra aqui, humildes, porque nós vamos colocar abaixo um conceito muito claro, não somente no mundo, mas entre os crentes. Um falso conceito, um pseudo conceito, de que o Senhor olha para os pobres, de que o Senhor cuida dos pobres. Isso é verdade, mas não uma verdade absoluta.
Nós vamos entender por quê. A palavra aqui no original é anaani, é uma construção como se fosse pobres oprimidos. O sentido do verbo que deu origem a essa palavra tem a denotação, ou seja, ele significa que é alguém que tenta impor, castigar ou causar dor em alguém. Então, o pobre ou oprimido é aquele que foi castigado e impuseram sobre ele uma dor. O pobre é esse. Um estudioso define esse verbo, que seria o verbo aná, que deu origem a aná e ani, que são duas palavras, pobre e oprimido, como encontrar-se tolhido numa situação inferior ou de humildade. A ideia é que alguém em certas circunstâncias, ou seja, em circunstâncias e capacidades que estejam com poder e valor diminuídos. É essa a ideia. O pobre e o humilde é esse. Alguém em circunstâncias e capacidade com poder e valor diminuído. Por isso, aquele comentarista que eu citei, não citei o nome dele, é Genser o nome dele, via nessa correlação de termos escarnecedores e humildes uma realidade implícita, ou seja, esses humildes foram oprimidos, eles receberam dor de alguém, esses escarnecedores estão sobre eles, pressionando, oprimindo, criando dor, tentando impor sobre eles essa dor, humilhando-os. Essa é a ideia. E aqui, então, o sentido de humilde é explorado, como nós vemos em alguns textos da palavra de Deus. Lá em Jó, capítulo 24, verso 4, nós vamos ver lá: desviam do caminho aos necessitados e aos pobres da terra, todos têm de esconder-se. Eles são explorados. Isaías capítulo 32, verso 7, também as armas do fraudulento são mais. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Esse pobre é a mesma tradução, a mesma palavra usada em Provérbios. Ele é chamado de desvalido, aqueles que foram explorados. E para distorcer isso, é muito fácil, né? Você entender que todo pobre está numa situação como essa. Mas que pobre ele está falando aqui? De quem que ele está falando aqui? Ele está falando do crente. Daquele que é oprimido. Daquele que é aflito. E nessa condição, qualquer um pode se tornar pobre ou humilde. Porque pode ter alguém sobre ele maior do que ele, que imprima sofrimento, aflição, ou que tente impor sobre ele uma humilhação. A ideia, até uma ideia antibíblica, né, de que Deus vela pelos pobres, e de uma certa forma isso é verdade. Não só sobre os pobres, sobre todos. Mas essa ideia de que o pobre é coitadinho, essa não é uma ideia bíblica. Mesmo porque essa palavra, quando é usada no texto bíblico, ela nunca indica pobreza merecida. Pelo contrário, ela está se referindo ao seu povo, ao povo dele. Abre aí Êxodo capítulo 22, versos 24 e 25. Olha o que diz a palavra do Senhor: a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Ou seja, a palavra está dizendo que o Senhor é o seu protetor especial. O Senhor é o protetor especial do seu povo.
E como nós vamos perceber lá em Provérbios capítulo 22, abram aí, 22 e 23. É isso que ele diz aqui. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, ani. É a mesma palavra usada aqui. Humildes, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que despojam. Mas como é que é isso? O Senhor, Ele não cuida dos pobres na Escritura, como nós pensamos. A ideia é que, como diz a palavra de Deus em Mateus, as bênçãos de Deus vêm sobre justos e injustos, correto? Mas a bênção do Senhor está na morada dos justos. O Senhor Ele é justiça, e Ele não se compraz com a injustiça. Então, tudo aquilo que se referir à injustiça, à opressão, o Senhor vai tomar vingança. Mas essa ideia de que, por ser pobre, coitado, então temos que velar pelos pobres. É lógico que a palavra de Deus diz que nós devemos acudir ao necessitado. Isso é uma obrigação nossa, seja esse necessitado em que instância ele estiver. Mas quando Deus fala isso, Ele está falando do seu povo, em especial. Porque eu conheço pessoas pobres que são desencaminhados, perversos, escarnecedores e loucos. Eu dou aula para crianças e adolescentes e da classe C. Apesar de chamá-los de pobres, porque todo mundo tem celular, socialmente eles são reconhecidos como pobres. E muitos ali são. E olha, eu fico impressionado com a perversidade e a imoralidade no coração daquelas crianças. Sem contar, sem fazer menção aos pais daqueles jovens. Como é que eu ficaria diante dessa situação? Aonde eu encaixaria esses? Não é que a palavra de Deus não diga que nós devemos acudir ao necessitado, seja ele quem for, é uma obrigação nossa. Mas nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus está se referindo ao seu povo. Quando ele fala de pobres, ele não está falando numa perspectiva de alguém que, como eu disse anteriormente, está relacionada à riqueza. Algumas vezes nós vamos perceber isso. Pobres na Escritura são aqueles que têm poucos recursos, necessitam constantemente da ajuda de outras pessoas, e dessa forma a palavra de Deus chama todo crente a ter compaixão e misericordioso, seja ele fora do povo de Deus e essencialmente, principalmente, no meio do povo de Deus. Mas quando ele está citando o pobre aqui, ele está se referindo ao seu povo. Por quê? Porque apesar de no meio do povo de Deus, muitas pessoas que precisavam da ajuda de outros, como os órfãos e as viúvas, e eram considerados como pobres, porque não tinham como se sustentar, ele está abrindo o significado da palavra, dizendo que todos aqueles que são oprimidos e aflitos estão nessa condição. Oprimidos e aflitos por quem? Por quem nós somos oprimidos e aflitos? E o nosso problema não é social, como muitos marxistas pensam. Não é social. Mesmo porque essa ideia marxista é uma ideia anticristã, demoníaca. E muitos crentes se sentem iludidos e levados por aquilo que eles falam de bom. Na realidade não é o que eles fazem.
Mas ele está falando do povo de Deus. Do povo de Deus. Nós vimos nas exposições anteriores que a palavra de Deus diz que nós não devemos furtar de fazer o bem a quem necessita, como diz, a quem entende direito, mas que especialmente aqueles da família da fé. Por quem que nós somos oprimidos? Por quem que nós somos constantemente humilhados? Se não por esses que odeiam e que viram as costas e que menosprezam a palavra de Deus. É Satanás utilizando seus instrumentos para tentar destruir a igreja, para fazer com que o crente peque, para fazer com que ele sofra, com o intuito de dizer, não vale a pena servir ao Senhor. Esses são os escarnecedores. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz, a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, porque as pessoas se levantam contra nós porque somos cristãos. Porque o nosso modo de vida é diferente. E porque a luz ofusca as trevas. Então elas se levantam contra nós. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não olhe para essa pessoa como se fosse ela. Como se fosse ela, apesar de ser um instrumento. Ela está cega, ela está sendo conduzida pelas trevas, como você também já foi, há um tempo atrás. Entenda o que está por trás. A nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra o principado e potestades. A nossa luta é espiritual. Por isso que as nossas armas precisam ser também espirituais. E o nosso vingador é o Senhor. Porque ele escarnece daqueles que escarnecem dele e do seu povo. E é interessante porque você vai pegar na Bíblia essa palavra ali, pobre, aflito, o sentido oposto dela, tá? E aí vou dar só um texto, Salmo capítulo 10, versos 2 e 3. É perverso. Olha nesse verso, nesses dois versos, diz assim, com arrogância os ímpios, aí ímpio é perverso, é racha. Foi traduzido por ímpio. Mas é a mesma palavra que nós temos aqui no verso 33. Que a maldição habita na casa do perverso. Tá? Então nós vamos ver que o sentido oposto de pobre e aflito, em primeiro lugar, é perverso. Com arrogância os ímpios, racha, perseguem o pobre ali. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso, agora racha, se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em outros textos da Escritura, que não terá necessidade de nós abrirmos, como Ezequiel 18, 10 e 11, você vai ver a oposição entre pobre, ani, humilde, e agora não mais perverso, mas violento. E em Amós você vai ver esse paralelismo também, essa oposição entre pobre, aflito e opressor, mas não rico. Tá? Por quê? Porque não é isso que o texto significa. O pobre é aquele que é humilhado, é aquele que numa determinada circunstância ele está com valor diminuído, com poder diminuído, aquele que não pode lutar por si mesmo, que não pode prover por si mesmo. E aí ele se torna ani, ou seja, pobre, humilde, oprimido. E aí, meus queridos, nós vamos perceber que nesses paralelos, por exemplo, 32, que fala sobre perverso e reto, mais especificamente agora olhando para as designações que são dadas aos crentes, aos filhos, aqueles a quem o livro de Provérbios está apontando, ele vai chamar, num primeiro momento, de reto, paralelo a perverso, de justo, em paralelo oposto a racha,
humilde, escarnecedor, e agora ele chama de sábio. E é interessante nós entendermos isso. Por quê? Porque essa mudança de conceitos éticos para conceitos na esfera sapiencial sugerem a referência tanto a uma disposição espiritual interior, justo, reto, quanto a sua aflição exterior, como nós vimos aqui, oprimido. Os pobres que são declarados aqui no texto de verso 34 são os piedosos e éticos. Como nós podemos ver. Agora abram aí. Tiago capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem são esses pobres? Quem são esses humildes aqui? São os piedosos, são aqueles que andam no caminho do Senhor. Abram aí 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de um para com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. É o que o Salmo 34 está falando, ou seja, ele está repetindo. A referência que ele faz a esse Salmo. E esses humildes aqui são aqueles próximos economicamente necessitados do verso 17, do verso 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito está na tua mão o poder de fazê-los. São aqueles que são economicamente explorados. Por quem? Pelos escarnecedores, pelos ímpios, por aqueles que não amam ao Senhor, por aqueles que andam errantes. Então o problema aqui não é social, o problema aqui é espiritual. É tão espiritual, e Provérbios vai dizer isso, que quando um pobre sobe ao poder, ele é mais vil que o nobre. É isso que Provérbios vai dizer. Quando você trata o escravo como filho, ele acha que é mais do que filho. Por quê? Porque não é a condição social. O problema é espiritual. O problema é que esses homens estão distantes de Deus. Esse é o grande problema. Tem uma coisa que eu sempre digo, ainda vou escrever sobre isso. Tá? Mas, voltando para o lado secular, as pessoas vivem dizendo que escola pública é ruim, o ensino de escola pública é ruim. Não, não é ruim. Não é ruim. As escolas não têm infraestrutura, são precárias. Algumas são, outras não. Em geral, existe uma certa precariedade, sim. Pelo menos na escola onde eu dou aula, você tem 8 salas, todas elas têm data show, em todas elas. Ar-condicionado em todas elas. E é muito bom nessa época do verão, que é quente pra caramba. O problema da escola não são os professores, que todos são concursados. Eu tenho colegas que dão aula lá e dão aula nos melhores colégios particulares, que têm os primeiros níveis de aprovação. Elite, Tamandaré. O problema é espiritual. O problema são as famílias. O problema é a política que se aplica em sala de aula, na pedagogia, que é uma política, uma pedagogia furada. Porque você tem os melhores elementos ali em sala de aula, dando aula. Professores brilhantes. Mas os alunos não querem nada. As suas famílias não querem nada.
porque estão longe de Deus. Não é a educação que vai alavancar o país. Pode até trazer alguns benefícios, porque é um princípio aí, né? O que vai alavancar um país é a fé em Cristo Jesus. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, como uma nação pode ser bendita se tem uma máxima de que a religião é o ópio do povo? E a religião falsa é o ópio do povo. Mas a religião verdadeira é a salvação de um povo. Esse é o problema do nosso país. Falta Cristo. Agora, eu não sei se esse problema vai mudar, mas você pode mudar na sua casa e na sua realidade. A igreja pode influenciar. Mesmo que sejamos um número menor, a luz de Cristo vai brilhar em nós. São esses os aflitos, queridos. São esses os pobres. Tá? E é interessante porque essa aflição exterior produz uma aflição interior que resulta num clamor a Deus por socorro. É isso que a palavra de Deus vai nos mostrar. Ou seja, esses homens, lembrem que eu falei inicialmente, de que antes do Senhor amaldiçoar o perverso, ele imprime, imprime oposição, dor, humilha o justo. E isso causa essa aflição externa, causa uma aflição interior que vai resultar num clamor a Deus por socorro. Como nós vamos ver lá em Salmos 25:16. Ele diz assim: volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. O salmista está sentindo isso, porque ele está sendo oprimido, perseguido. Alguém está lhe causando dor. Salmo 34, verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. E o Salmo 69, 29, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ou seja, ali, humilde, mesma palavra. Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Somos nós esses, que sofremos por causa da perseguição do mundo, que temos o nosso emprego roubado por causa da impiedade daqueles que estão governando. E qual é a atitude? A atitude é me levantar, revolucionar, brigar e falar. Você pode até fazer a sua voz ouvida, mas para quem que a gente tem que recorrer? Ao Senhor. Hoje nós sempre tivemos alguns meios de fazer reclamações, diante da sociedade, mas para quem, aonde está o nosso direito? Se um crente ele não busca os seus direitos quando é oprimido, ele vai ao Senhor, ele não deve ser criticado por isso. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, ele disse assim: vocês, ao invés de sofrerem o dano, vocês estão imprimindo o dano. Ou seja, é para vocês receberem essas injustiças e não revidarem. Mas é vocês que estão criando isso. Nosso problema não é social, nosso problema não é político, nosso problema é espiritual. É o Senhor que nós devemos clamar. Quando a igreja foi perseguida, em toda a história da igreja, ela jamais se levantou contra os seus algozes. O que ela fazia? Como muitos diziam, esses idiotas aí, eles ficam orando ao Senhor. É isso que a igreja fazia. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar os seus direitos. Não estou dizendo isso. Você deve sim procurar os seus direitos. Mas saiba que como crente, você foi chamado para sofrer nesse mundo. E nós temos um Deus
a quem nós podemos recorrer. Ele é o nosso juiz. É Ele quem deve primeiro ouvir as nossas petições. E nós não devemos pensar que quando buscamos o Senhor em oração e pleiteamos nosso direito, e esse direito ele não é reconhecido, isso não quer dizer que o Senhor nos esqueceu. Pelo contrário, o Senhor não se esquece. O Senhor ouve as nossas súplicas. E devemos sentir mais confiança em colocar isso diante do Senhor do que ao levar aos tribunais, muitas vezes. Porque é nele que nós devemos esperar. Mas olha o que ele diz aqui. Certamente ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o texto da Escritura está dizendo, mais uma vez, que o Senhor mostra o seu favor. Ele se mostra favorável à nossa súplica, à nossa queixa. Como diz lá, Provérbios capítulo 3, verso 4, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O Senhor não se esquece do seu povo. Ele tem piedade. Ele os salva. Em todas as suas angústias. Quantas vezes Davi pediu para que o Senhor o livrasse da perseguição de Saul? Ele passa anos fugindo da presença dele. Ele passa anos clamando ao Senhor. E todas as vezes que ele se deparava com Saul, qual era a atitude dele? Ele se levantava contra Saul, pegava a sua espada e ia contra ele? Não, ele o abençoava. E um momento da vida de Davi tão interessante, que ele disse nas entrelinhas para Saul, Saul, a tua vida está na minha mão, olha aqui. E a Escritura diz, quando ele corta o manto da orla de Saul, a Escritura diz que Davi com aquilo pecou. No seu coração. A atitude dele foi correta. Mas ele pecou no seu coração. Por quê? Porque a postura dele poderia ser diferente. Poderia ser, Saul está aqui, ó. Eu cortei para mostrar para você que eu não sou seu inimigo. Que essa perseguição que você está imprimindo contra mim, ela é indevida. Você está sendo injusto. Mas o Senhor tocou no coração dele. Ele pediu perdão. Até nas nossas boas intenções. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor é favorável. O Senhor não se esquece das nossas petições. E como Davi, no tempo determinado, no tempo certo, ele é reconhecido. E sabe o que ele diz? Não do reconhecimento que ele teve da sua justiça. Porque ele estava sendo perseguido justamente. Mas no tempo em que ele foi perseguido, ele diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Nós muitas vezes esquecemos que precisamos ser humilhados constantemente pelo Senhor para nos tornarmos semelhante a Ele. O Senhor não se esquece dos seus servos. Ele tem piedade. Ele os salva. Abra o Salmo 9, 18 e 19. Salmo capítulo 9, 18 e 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Salmo 34, versos 6 e 7. Clamou este humilde ou aflito, Salmo 34, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Capítulo 35 de Salmo, verso 10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado, os extorsionários. É o Senhor quem traz livramento.
É por isso que Tiago usou esse texto, quando lá no capítulo 4, verso 6, ele o cita. Por quê? Porque ele está advertindo os crentes a não experimentarem a oposição de Deus devido ao seu orgulho, para que eles pudessem experimentar a graça de Deus sendo submissos ao Senhor. Por isso que ele diz, antes ele dá maior graça, porque, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está citando o texto de Provérbios. Pedro vai empregar o mesmo texto para instar todos os crentes a serem humildes uns diante dos outros. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, como nós já citamos. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Por que eles estão falando isso? Porque nós temos a tendência, por causa da nossa natureza carnal, a assumirmos essa posição dos escarnecedores. E a fazer alguém sofrer, ao invés de sofrer. Imprimir sofrimento e injustiça, ao invés de ser alvo do sofrimento e injustiça por causa do Evangelho. Que nós temos a Escritura, nunca vai tocar no que supostamente muitos dizem, o marxismo é semelhante ao cristianismo. Acho que é a maior blasfêmia que existe na face da terra, porque eles têm um discurso, vamos cuidar dos pobres, mas é um discurso mentiroso. E mesmo que fizessem isso, eles estariam fazendo isso da mesma perspectiva que o espírita, ou qualquer outra pessoa, não lançando isso na justificação pela fé, mas lançando isso sobre si, como obras, para ganhar o favor do Senhor. Se fosse assim, né? Olha o texto de Maria, lá em Lucas capítulo 1, verso 46 a 55, magnificar. Ela vai usar essas palavras. E ela era uma pessoa pobre. Era uma pessoa pobre, ela tinha poucos recursos. Mas será que ela está se referindo a isso? Quando ele diz aqui, em Lucas capítulo 1, verso 46, Lucas capítulo 1, verso 46 a 65, que é o chamado de magnificar, magnificat em latim, ou magnificar, ou magnifica, como queiram. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, na pobreza da sua serva, não a pobreza física, não a pobreza financeira, mas a pobreza espiritual. Lembrem-se que em Mateus capítulo 5, a primeira característica do crente, a porta de entrada, é a humildade, pobre de espírito. Essa é a ideia. De alguém que não tem recurso e precisa de que outra pessoa o sustente em tudo, naquilo que ele precisa para a sua existência. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o Senhor. Quem era Maria? Não era ninguém. José, apesar de ser de linhagem real, ele não era ninguém naquela sociedade. E o rei de todo o universo nasce daquela família. Coincidência? Os grandes da história chegam sempre por lares nobres, eles sempre começam de cima. Alexandre o Grande, grande conquistador ali daquela região. Ele era filho de Filipe II, se eu não me engano. Um grande conquistador também. Foi aluno de Aristóteles, um dos maiores filósofos da humanidade que nós temos até hoje. Nenhum deles se iguala
a esses homens ali da antiguidade, filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates e muitos outros. Mas o rei de toda a terra, ele vem da onde? Aquele que criou todas as coisas e deu todas as coisas aos homens. E por quê? Por que isso? Porque ele quer nos ensinar que o caminho para a piedade é esse. O caminho da pobreza de espírito. Os pobres deveriam reconhecer a sua pobreza e a sua falta de recursos e seriam humildes, quando pleiteiam, quando querem alguma coisa. A pobreza deveria gerar isso no coração dos homens, mas não gera. Por quê? Porque a pobreza não se chama Espírito Santo. A pobreza, como qualquer outro sofrimento, é um instrumento de Deus na vida dos homens, em primeiro lugar para trazer a sua graça, ou então para trazer o seu juízo, a sua condenação. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e os despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Maria está representando essa verdade aqui, porque ela sabe que a expectativa e o cumprimento da promessa que estava dentro do seu ventre se relacionava à nossa salvação, à nossa pobreza espiritual. E ao final, querido, de Provérbios, voltando lá a Provérbios, ele diz assim: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha, a ignomínia. E como nós falamos anteriormente, nós vimos que o verso ele termina com uma inversão. Ou seja, ele sempre começa falando do perverso e fala do justo. Perverso, justo, perverso, agora ele inverte. E aí isso é um recurso estilístico para mostrar que o verso termina aí. Mas eu creio, e isso é uma concepção minha, tá? Uma interpretação minha. Aí a minha interpretação pode estar errada, mesmo porque é uma interpretação estilística. Mas a primeira coisa que me veio à minha mente quando eu vi essa inversão aqui no texto é aquela passagem, as passagens que falam que os últimos serão primeiros, os primeiros últimos. Não sei se a ideia teológica dessa inversão possa levar a essa compreensão, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Porque quem são os últimos? Se você for olhar lá no Novo Testamento, a quem Jesus se referia quando ele se dizia, falava isso? Ele falava assim, em geral, nos embates com os fariseus, porque eles achavam que eram os primeiros. Pode ser, é uma possibilidade. Porque os primeiros são os pobres, são os humildes, espiritualmente falando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, os retos e justos, anteriormente caracterizados e humildes, são agora caracterizados como sábios. E os escarnecedores, os encaminhados como loucos. Por quê? É claro,
Por quê? Porque a marca do louco, do insensato, é ter inclinação para fazer o que é errado. Isso caracteriza o perverso, o desencaminhado, o escarnecedor. O sábio é aquele que tem um modo de vida sábio de pensar, uma atitude prudente para com as experiências da vida, incluindo questões de interesse geral e moralidade básica. Esse é o homem sábio. Quem é o sábio? É aquele que tem mais conhecimento, é aquele que é inteligente, como a gente tem algumas pessoas que sabem fazer de tudo, algumas não, tem aquela sua área de concentração, as pessoas normais, como eu, por exemplo, tem a sua área de concentração e tal, mas existem pessoas que transitam em todas as áreas. Eu conheço gente assim. Tudo que você perguntar, o cara sabe. São esses. Os sábios aqui são aqueles que ouvem a palavra de Deus e vivem por meio dela. Esse dia eu estava conversando não sei com quem, e ele estava falando de um parente seu que nem sabia ler e escrever, mas que era um crente, conhecia a palavra de Deus. Parece que as pessoas da casa liam para ele, alguma coisa assim, e era um senhor. E aquela pessoa conversando comigo, falando do que aquele senhor, seu avô, sei lá, um parente bem mais velho, dizia para ele, mostrando a sabedoria da palavra de Deus. Eu não estou aqui a favor do analfabetismo, pelo contrário. A Escritura, ela leva os crentes à cultura letrada. E essa é uma das críticas que se fazem ao cristianismo. Entre os judeus, o número de analfabetos era quase zero. Sabe por quê? Porque quando a criança nascia, ela fazia homeschooling em casa, ela era ensinada desde cedo na lei de Deus, e ela aprendia a ler em casa, para ler a Torá, para ler a lei, para conhecer a lei, ser sábio. É interessante porque aqui ele diz que os sábios vão herdar honra. E a ideia é, eles vão tomar posse daquilo que lhe pertence por direito de família. É direito de família a honra que o crente vai receber ou já recebe. É direito de família. E é engraçado porque até aqui você vê a graça de Deus. Eu não sei se tem pessoas aqui que vão receber herança, né? Pode até ser uma casa, não sei lá o quê, um bem de um pai que falece. Mas quando a gente fala em herança, a gente fala de pessoas ricas, que são milionários. Aí o filho recebe aquela... O que ele fez para ganhar aquilo ali? Nada. É trabalho do pai. Foi o pai dele que trabalhou para ter o que ele teve. E agora ele está dando. Ele tem direito por herança, por direito de família. A honra que nós recebemos não é porque nós somos sábios, não é porque nós andamos no caminho do Senhor. É lógico que é uma consequência disso, mas a honra que nós recebemos é porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós vamos receber isso por direito de família, porque andamos no caminho do Senhor. É a graça de Deus na nossa vida que nos faz andar. Não é a nossa vida andando nos caminhos do Senhor que faz a graça. É o contrário. E a ideia aqui não é que alguém manipulou ou fez através da sua habilidade. Ele fez alguma coisa para receber essa honra. A ideia não vem por mérito. Herança. E essa herança é uma herança duradoura. E sabe que herança é essa? Abra aí Apocalipse capítulo 3, verso 5. Olha o que a Escritura diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Existe honra maior do que essa? Apocalipse capítulo 3, verso 2: ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus,
coluna. Daí jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quer honra maior do que essa? Verso 21, ainda no capítulo 3, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você quer honra maior do que essa? É essa a honra, por mais que sejamos honrados aqui, por consequência de uma vida de obediência a Deus, de andarmos nos caminhos, de amarmos ao Senhor, mas a honra que nos é esperada, não é a honra desse mundo. Por mais que aqui temos resquícios dela, o nosso Senhor não recebeu honra nesse mundo, a não ser dos seus. Mas a palavra de Deus diz que no final todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar. Mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. E é interessante porque o paralelo aí é que, ao contrário dos sábios que herdam a honra, os loucos não herdam a vergonha. Eles adquirem isso por causa das suas obras. Eles merecem a humilhação pública por causa do seu caráter intratável, porque eles têm inclinação de fazer o que é certo, o que é errado. Ignomínia aqui significa desonra, desgraça. Lembram que a maldição do Senhor habita na casa do perverso? A ignomínia significa desonra, desgraça, implica na decadência social resultante das suas obras, dando uma ideia aqui de fracasso. Mas que fracasso é esse? É o fracasso desse mundo? Muitas vezes vai ser, mas é um fracasso no mundo vindouro. Provérbios capítulo 2, verso 22, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Queridos, essa palavra é para nós, é para a igreja. Nós precisamos ser instruídos. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer para você e para mim hoje, para perseverar, para permanecer. Não será nesse mundo que nós seremos reconhecidos. Pelo contrário, muitas vezes nós seremos mal compreendidos, até mesmo porque nós não nos fazemos compreender, até mesmo porque nós somos falhos, mas muitas vezes porque estamos fazendo a coisa certa também, porque amamos ao Senhor. Você está esperando uma recompensa nesse mundo? Ser reconhecido na sua família, na sua igreja, no seu trabalho? É bom ser reconhecido. É muito bom, eu gosto. Quem não gosta? Mas muitas vezes nós não somos reconhecidos. E muitas vezes nós não seremos reconhecidos por amor a Cristo. É isso que a igreja sempre sofreu. Injustiças por amor a Cristo. Nós não temos que ter expectativa de termos recompensa nesse mundo. Se tivermos, que bom. E a gente falando assim, parece que a gente vive num grande infortúnio, né? Se a gente for olhar a nossa vida, a gente vai ver que 99% dela é bênção da parte de Deus. Uma é bênção da parte de Deus, mas causa dor a nós. 1%. E aí nós consideramos como, às vezes, né, isso seria blasfêmia, maldição. Não existe maldição na vida do crente. Até mesmo quando ele peca, quando ele cai em pecado. Porque se ele é um crente,
ele vai ser restaurado. E aí, como Davi, foi-me bom ter passado por aflição. Eu gostaria de terminar essa pregação dando um exemplo disso. Um exemplo, eu não sei se isso aconteceu, se foi verdadeiro, mas do que nos espera nesse mundo. E a nossa consciência deve estar tranquila diante de Deus quando estamos vivendo o caminho da justiça. O missionário, eu não sei se isso é verídico ou se é uma história para ilustrar, mas ela é verossímil, né? Um missionário passou 20, 30 anos no campo missionário, com muitas dificuldades. E lá ele pregou o Evangelho. E depois de alguns anos, muitos anos de trabalho árduo, tradução da Bíblia, e oposição da cultura e tudo mais, ele volta para sua casa. E ele escreve. E parece que ele teve sucesso lá onde ele pregou o Evangelho. Aquela tribo se converteu, muitos nativos se converteram. Ele volta e escreve uma carta à igreja, dizendo que ia voltar e o dia que ia voltar. Ele sempre mandava o que estava acontecendo no campo. Dizia dos problemas, das dificuldades. E a igreja acompanhava. E aí, ele, nesse navio, chegando no porto, ele vê cartazes. Só que ele era como eu, não chegava de longe. E as pessoas esperando, fazendo festa, batendo com uma banda. Só que naquele navio estava vindo uma pessoa famosa também. E ele não sabia. E aí ele vai chegando perto do porto, E ele percebe que aquilo não era para ele. Ele desce do navio, com todos os outros, aí a festa vai embora. E ele fica ali esperando a pessoa ir buscar. E ele espera 10, 15, 20, meia hora, 40 minutos, 1 hora depois que ele chegou. Tem um carrinho ali todo velho, né? Não era o meu, né? E uma pessoa veio buscá-lo. Aí perguntou: o senhor é o pastor missionário fulano e tal? Sou eu sim. Eu sou representante lá da igreja, eu vim buscá-lo e tal. Aí ele entra pelo carro, aí ele entrou no carro, eles indo embora. Aí ele disse assim: poxa, não veio ninguém da igreja, só o senhor? Eu estava vindo no barco, navio, e vi aquela festa, eu pensei que aquilo fosse para mim. Eu passei tanta dificuldade lá, tantos problemas, tivemos tantos reveses, tantas coisas aconteceram. Muitos ali se converteram por causa do trabalho, não meu, do Senhor. Eu esperava que a igreja estivesse aqui, me recebesse, que aquela festa era para mim. Aquele homem parou o carro, olhou assim piedosamente para ele e disse: meu irmão, você está esperando uma festa nesse mundo. Não é aqui que nós seremos recebidos assim. Mas um dia, nós vamos adentrar os portais celestiais. E aí sim, teremos uma festa. Aí sim, nós seremos recebidos como honra. Esse é o Evangelho que nós abraçamos, queridos. É o Evangelho da graça do Senhor. E se nós, como soldados, não estivermos dispostos a viver essas coisas, é preferível abandonar esse exército. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E precisamos
constantemente sermos lembrados disso, porque a nossa tendência é a mesma desse missionário. Mas não é aqui que nós vamos receber isso. Vamos orar.